Fala, personas! Muito bem-vindos a mais um SerioSoulCast. E hoje debateremos sobre a primeira temporada de The Bad Batch. Prepare-se, amigo ouvinte, para as frases do quiz. Será que até o final do programa você adivinha de que personagem ela é? Eu sou o Osmio e bons soldados cumprem ordens. Sim, senhoras e senhores, estamos aqui juntos e Shallow Now. Dessa vez em mais um SerioSoulCast. Estou aqui, stand alone, sozinho, para debatermos sobre essa primeira temporada de The Bad Batch, uma animação de Star Wars, da Disney Plus, que se passa justamente após os eventos de Clone Wars, que é outra grande animação de Star Wars, que teve suas 7 temporadas, e já se encerrou. E em seguida ela temos, cronologicamente, The Bad Batch, que conta justamente o início do Império, a ascensão imperial. Então nós discutiremos aqui pontos cruciais, importantes da série, negativos e positivos. E se você busca uma análise mais detalhada, você pode explorar o nosso canal do YouTube ou também explorar o nosso Spotify, nossos plantões SerioSoulCast sobre cada um dos 16 episódios de The Bad Batch. Então, conteúdo sobre essa série não falta aqui na SerioStore. Então, justamente, podemos comentar sobre os nossos protagonistas, A Força Clone 99. São personagens extremamente carismáticos, cada um com seus atributos, e personalidade. E são justamente os malfeitos, Nós sabemos que eles têm mutações, e são essas mutações que os fazem muito habilidosos e também especiais. E justamente essa composição da Força Clone 99 me lembra uma equipe de RPG, Porque assim, eu acho que todo mundo que começou assistindo The Bad Batch pensou que a série talvez tivesse um pouco dessa vibe deles fazendo aventuras e missões, etc e tal. E de certa forma ela tem, mas não necessariamente neste formato mais RPGístico, que é a impressão, pelo menos eu acredito, que muita gente teve inicialmente, Vendo cada um dos clones com seus atributos e características, realmente lembra uma história clássica, onde tem um mago, um bárbaro, um paladino e por aí vai. Mas agora adaptada a Star Wars, Inclusive, você gostaria de jogar uma história de RPG dessa? Acho que seria até bacana, viu? E o primeiro episódio da série, que é justamente o mais longo, foi lançado no dia 4 de maio. Em comemoração a essa data especial de Star Wars, May the 4th be with you, tem essa brincadeira com 4 de maio, justamente, e é o episódio mais longo de The Bad Batch. E eu considero um dos melhores episódios, porque ele é literalmente em sequência aos eventos de Clone Wars, assim, ao final de A Vingança do Sith. Inclusive tem essa brincadeira no primeiro episódio do logo da série aparecer como Clone Wars e ele queimando e se tornar The Bad Batch. Então é como se fosse uma 8ª temporada, Mas dessa vez focando em outras figuras, sem seus clássicos Darth Vader / Anakin, Ahsoka, Obi-Wan e por aí vai. Nós justamente vemos então a ocupação imperial em caminho, vemos o Imperador Palpatine, falando sobre o atentado que sofreu contra sua vida. E também vemos a caça contra os Jedi. E nós vemos justamente no primeiro episódio, a Depa Billaba, que era a mestra Jedi do Kanan Jarrus, que é aquele personagem de Rebels. Então, é um personagem que ganhou a sua origem. E vemos a Força Clone 99 em execução. Os clones começando a perder o controle. E o próprio Crosshair perde também o controle por causa do chip inibidor. E é um efeito que também vai acontecendo nos demais da Força Clone 99, porém retardado. Então, durante a série, além dessas 2 aparições especiais que eu comentei, nós temos várias outras. E a função dessas aparições acredito que 2, principalmente, Fazer referência e, de certa forma, continuidade a Clone Wars. Nós tivemos justamente o Cad Bane, que é um personagem originário de Clone Wars, além de outras aparições também. E também dando um pouco da origem de Star Wars Rebels, Porque além do Kanan Jarrus, nós tivemos a Hera Syndulla. Então, realmente, as aparições elas serviram mais para isso do que, de fato, influenciar muito a trama. Porque, por exemplo, no caso da família Syndulla, foram 2 episódios focados em Ryloth. Então, assim, a Força Clone 99 até de lado ficou, Então, de fato, é notável a preocupação do Dave Filoni em fazer esse link entre as séries, Que uma acaba mostrando a origem da outra. É algo louvável, de fato, mas não agradou a todos, o que é um fato também. Além das aparições, podemos comentar da distribuição de conteúdo. Como assim, Osmio? Então, 16 episódios é realmente, assim, cada um com seus 20 minutos, meia hora.
É um tempo realmente longo para se contar uma história. Sabemos que a média de Clone Wars era um pouco maior, mas assim, são muitos episódios. E nós tivemos alguns pequenos problemas durante essa jornada. Porque além desses episódios onde a Força Clone 99 não aparecia muito, né, para praticamente não aparecer, o que eu não vejo com tantos problemas, temos outra questão, né, que são os episódios fillers. Porque assim, eles ocorreram nessa série. Principalmente no início da parceria entre a Força Clone 99 e a CID. Eu acredito que os fillers prejudicaram o ritmo da série, muito mais do que, por exemplo, o arco de Ryloth, que realmente tomou um espaço, 2 episódios da série, né? Um oitavo. E, assim, eu acredito que talvez diminuir um pouco o tempo dos episódios, ou você distribuir mais os eventos importantes da trama entre os episódios, poderia ter feito bem para The Bad Batch, né? Assim, não que eu acho que o final foi corrido, nem nada disso, pelo contrário. Mas o problema é que eles têm essas missões que, assim, como eu comentei, né? Lembra RPG, de fato, mas mesmo assim elas são um pouco vazias. Mas podemos avançar e comentar agora de uma personagem que merece atenção, porque é realmente uma figura polêmica, que é a Ômega. Que nós descobrimos que ela é um clone extremamente valioso e importante, né, para Kamino, ou era até a sua destruição. E ela, inclusive, é mais velha do que a Força Clone 99, mas integra o time, a família dos Malfeitos. O problema é, muita gente não gostou da Ômega. Eu acho uma personagem excepcional e amo ela de paixão? Não. Mas eu acho ela a pior personagem, terrível, detestável? Também não. A Ômega é uma questão interessante, né? Porque é uma criança na história, mesmo que ela tenha as mutações, é o que a Nala Su deu pra ela. Mas mesmo assim, algumas situações são bem verossímeis dela interferir. Porque ela chega a salvar a Força Clone 99. E não há problema deles precisarem da ajuda dela. Mas algumas vezes ela é tão autodidata e assim, ela serve muitas vezes para ser aquela ferramenta que vai integrar e acabar com as brigas da equipe, que a personagem pode ficar um pouco cansativa para algumas pessoas. Então, assim, as críticas são compreensíveis, mas eu ainda acho que a Omega pode ser o grande trunfo dessa série e vai ser a personagem que continue futuramente, né? Eu tenho particularmente essa esperança. Acho que The Bad Batch vai se integrar com o restante do universo de Star Wars, né? Agora, comentando sobre outra figura que eu acredito que merece destaque, é o Crosshair. Porque eu acho que é inegável, ou é realmente um debate muito interessante, porque o Crosshair ele é, na minha visão, pelo menos, o personagem mais complexo dessa série. Quando nós não sabíamos que ele já havia tirado o chip inibidor, aí realmente era aquela coisa, sabe? Ele tá sob influência, então beleza. Mas nós sabemos que ele teve a escolha, o livre-arbítrio de, depois de perder o seu chip, continuar ao lado do Império. Realmente muda tudo, é um ótimo plot twist e mostra que muitas figuras, né, sejam civis ou militares, tinham de fato fé no Império. Seja fé ou viam o Império como algo inevitável, né? Por isso que a rebelião, de fato, a resistência era algo pequeno. E o Crosshair acreditar nessa expansão inevitável do Império e querer se ver como parte disso é realmente um sentimento complexo, porque ele não consegue enxergar que o Império não quer, ele não quer os clones mais, o Império quer uma nova fase. Tudo que fazia parte da República está sendo destruído e esquecido. Mas o Crosshair ele não enxerga isso, é algo realmente curioso. E nós sabemos que muito do exército imperial é composto de recrutamentos, né? Obviamente tem os soldados compulsórios, que não tem escolha. Mas esse patriotismo que justamente eu comentei em um dos plantões, né, que é mais barato inspirar o nacionalismo, o patriotismo, do que você clonar para conseguir soldados, ele realmente é algo muito presente dentro do universo de Star Wars, né, nessa fase imperial. E eu realmente espero que isso seja abordado, porque a ascensão imperial, de forma geral, é um tópico muito interessante, né? Nós vemos como o Palpatine conseguiu dominar a galáxia, né? Estabeleceu um comando de 30 anos ao lado do Darth Vader, que sim, pode aparecer em The Bad Batch, é algo totalmente plausível. Mas agora passa para alguns comentários técnicos. A animação, obviamente, muito bonita. Se você vê, por exemplo, o primeiro episódio de Clone Wars, que é a primeira animação 3D de Star Wars, e você pega agora The Bad Batch, ou a 7ª temporada de Clone Wars, você vê a evolução nítida. Então, assim, nessa questão não há o que criticar de forma alguma. Até mesmo, sabe, jogo de luzes, sombras, iluminação, tudo muito bom na animação dessa série. A trilha sonora, eu gostei muito da música tema, também acho que ela foi boa.
Foi uma boa escolha, uma boa composição, né? E também tem aquela notícia que o compositor, se não me engano, havia dito que era o episódio mais triste da série. Eu realmente acho que essa perda, né, que tanto o Crosshair sente por ter sido abandonado, quanto os demais sentem por perder o Crosshair, é bem presente, não só nesse episódio, mas com certeza muito nele. E realmente foi algo dramático, algo triste, mas não achei, nossa, é o ápice da tristeza, estou chorando. Talvez algumas pessoas possam ter chorado? Pode. Eu vi gente que chorou quando viu o Camilo sendo destruída. Então, assim, eu acho que depende de pessoa para pessoa, né? Mas que foi emocionante, foi, isso é legal. Mas agora caminhando para uma parte de expectativas, né? Sabemos que vai ter uma segunda temporada, então podemos começar teorizando sobre ela. E eu acredito que a Força Clone ela vai integrar a Resistência Rebelde. Não que eles vão se tornar grandes membros, nós sabemos que isso é impossível porque eles não estão no episódio 4, nem 5, nem 6. Mas é uma coisa que eu comentei em um dos plantões também, que pode ser um esquema como ocorreu em Senhor dos Anéis, né, na história original de Senhor dos Anéis. Porque enquanto tinha toda aquela trama ali de Gondor, o pessoal guerreando contra o Sauron, havia uns anões da Colina de Ferro, no norte, guerreando também contra as forças inimigas, né? Então, justamente, a Força Clone 99, ela pode representar isso. Uma segunda força, uma segunda frente de batalha que vá combater o Império, e o esforço deles também vai colaborar para a queda do Império. Eu não acho que isso seja desmerecer o esforço do Luke e dos demais, porque a Resistência não é... Assim, tem os seus heróis, obviamente, mas a Resistência é muito sobre a união, né? A união de diversas pessoas e criaturas de toda a galáxia pelo fim da opressão imperial. Então, eu não veria nenhum problema se eles formassem um segundo núcleo de rebelião. Acho que seria bem bacana, inclusive. Agora, sobre expectativas para a Força Clone 99. Nós sabemos que o universo de Star Wars ele é muito amplo, e são muitas histórias prequel, né? Que se passam antes do episódio 4. E agora nós temos muito conteúdo entre o episódio 3, A Vingança do Sith, e Uma Nova Esperança. Nós temos Rebels e também temos Clone Wars. Nós sabemos que Rebels já está se integrando ao universo Star Wars com as histórias que se passam após o retorno do Jedi, né? Mas e The Bad Batch, onde que entra isso, né? Onde entra essa história após a conclusão dela? É uma teoria que todos os personagens morram de fato, mas eu espero que as ações deles gerem consequências no futuro da trama. E além disso, eu acho que a Omega ela pode sim integrar o universo de Star Wars futuramente, quem sabe aparecer em alguma das séries que virão junto com The Mandalorian, né? Temos a série da Ahsoka, a série do Boba Fett, a Acolyte e outras tantas séries. Então é uma personagem que realmente ela poderia aparecer, não seja como uma referência, ter esse universo casado, né, que uma coisa preenche a outra, essa coisa se combina, é algo complexo, mas algo muito positivo. E sabemos que Jon Favreau e Dave Filoni são figuras muito competentes, né? O Dave Filoni que agora está muito à frente da Lucasfilm. Então eu acredito que não seja nenhum tipo de surpresa que mais aparições especiais ocorram em The Bad Batch e os personagens que sobreviverem de The Bad Batch apareçam em outras produções. E de forma geral, é uma série muito boa, eu gostei. Não acho que é a melhor animação de Star Wars, eu ainda tenho Clone Wars como minha favorita e Rebels também gosto muito, muito mesmo. Mas mesmo assim, ela ser, entre aspas, a mais fraca, não quer dizer que ela é ruim. Ela tem elementos muito bons e o período que a história se passa é muito interessante. Porque em Rebels, por exemplo, o Império já está muito avançado. Então, essa ascensão imperial que nós só tínhamos um pouco, né, do conteúdo no Legends, ver agora, né, ao vivo em cores, como dizem, é um ponto muito positivo. Então, de 0 a 5 TVzinhas, né, aqui da série Stone, eu dou para The Bad Batch 4 TVs, é algo merecido. Não é uma série perfeita, né, pelo que nós comentamos, mas mesmo assim ela é boa, vale com certeza ser assistida. Talvez, eu acredito, se fosse maratona The Bad Batch, pudesse esconder alguns desses problemas, né? Por exemplo, os episódios filler passariam mais percebidos, aquela parte, né, aquele nó de Ryloth não pudesse ter sido tão criticado quanto foi, né? Mas é uma escolha que o Disney Plus tem, é um debate realmente complexo, se é melhor maratona ou episódios semanais. O Seristocast anterior a esse, né, o 38, debate justamente sobre isso, então, se você por acaso quiser uma conversa de nós aqui da série Estou Sobre, já fica aí a dica. Mas, agora vamos para o nosso quiz. Bom, se você não se lembra qual foi a minha frase, eu vou repeti-la aqui e você tem que tentar adivinhar qual é o personagem que a disse, hein? Então vamos lá. Bons soldados cumprem ordens. É uma frase bem fácil, assim. Então, se você por acaso quer adivinhar, você pode pausar o podcast e tentar. Mas se você por acaso já sabe de quem é a frase, é uma pessoa meio ansiosa,
ela é do nosso queridíssimo Crosshair, é dita já no primeiro episódio da série, e ela guia muito, né, a trama do Crosshair. É quase um dogma que ele segue de forma religiosa, que soldados cumprem ordens independentes de quais sejam. Nós vemos aí queimando pessoas, perseguindo os próprios irmãos, então realmente ele levou isso a ferro e fogo, né? Mas, de forma geral, estamos chegando agora no fim do nosso Seristocast sobre The Bad Batch. Então, se você por acaso quiser deixar algum comentário, se você está no YouTube, deixa um comentário aí na aba de comentários, né? Ela está aí para isso, por favor, né? Vamos estabelecer uma rede de comunicação. E se você está no Spotify, deixe um comentário em serioestou@gmail.com, nosso e-mail, ou mande uma mensagem na nossa DM do Instagram. Então, de forma geral, é isso, e você deveria estar maratonando.